Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, população que ainda nos acompanha no plenário da Casa, também pela TV Câmara e transmissões das nossas redes. Na minha fala, como de costume, gosto de fazer um resumo da semana de trabalho, dos principais acontecimentos do nosso país e da nossa cidade também. E o que nós temos? Nós tivemos, como o vereador João Vidal, que me antecedeu, uma ocorrência triste, com pesar, e que eu quero registrar aqui o meu repúdio, que é a explosão da bomba na Prefeitura de Taubaté. Eu sou a favor de manifestações, de reclamações pacíficas sobre condições de trabalho, ou seja, o que for, né, da democracia e do espaço democrático que a gente vive para expressar nossas ideias e opiniões. Mas eu sou contra qualquer ato que coloque em risco a saúde e a vida de qualquer pessoa. E essa bomba colocou em risco a vida de servidores, inclusive levando ali 2 servidores, né, em específico na prefeitura, a ir para o hospital e tudo mais. Então, queria fazer esse registro. Também preciso falar que na última semana nós tivemos aí de sexta-feira para cá toda a população alvoroçada com relação à ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade que o prefeito colocou na lei de minha autoria, aprovada por todos os meus pares vereadores nessa casa, que é a lei da transparência na lista de espera por médicos especialistas, pequenas cirurgias e exames no município de Taubaté. Infelizmente, nos fica nítido que o prefeito é contra a transparência. O argumento do qual ele se utiliza, de que vai expor a população, é uma falácia, para falar bonito, né? Mas falando no popular, é uma mentira. Porque a lei, de forma alguma, expõe o CID, que é o código da doença, então não expõe doença de qualquer pessoa. E eu já fiz vários testes, colocando o meu número SUS, que é um número com 15 algarismos, porque eu uso a saúde pública, minha família toda também, e eu testei usar ali o número SUS no Google, para ver se a gente consegue achar o nome do indivíduo, de qualquer pessoa. Impossível, eu não consegui. Se alguém conseguir, porque está rolando grandes debates aí na internet, nas redes sociais, se conseguir, monta um tutorial no YouTube, um vídeo explicando como é que se acha o nome da pessoa através do número SUS. Eu duvido que tenha tanta gente assim interessada, né, na doença alheia. Bom que a gente esteja interessado em promover soluções para resolver esse problema que é triste na nossa cidade, a nossa população aguardando 2 anos para mais para passar num médico oftalmologista para identificar dificuldades visuais, por exemplo, né, e questões que possam ter de doenças nos olhos. Esse é só um exemplo. Cardiologista, gastro, também são médicos e especialidades que a nossa população sofre na fila. Ah, tem a possibilidade de encaixe? Tem a possibilidade do encaixe. Né? Vamos lá tentar, inclusive eu quero divulgar isso amplamente para a população. Se você está há 2, 3 anos esperando um médico, vamos ali arriscar na policlínica bem cedo de manhã, se consegue o encaixe. O outro argumento que tem sobre essa deficiência de gestão, deficiência nítida de gestão, é as pessoas faltam no médico. Isso atrapalha toda a lógica do serviço público. Poxa, se faltam, e se esse é o diagnóstico, o indicador dos 20% de faltas, o que é que uma administração pública está fazendo há 6 anos para evitar, diminuir, combater, solucionar esse problema da falta? Então, por exemplo, né? Eu acredito em procedimentos claros que possam resolver esse tipo de problema. Mas, e a transparência é um desses instrumentos. Mas, infelizmente, o prefeito se mostra contrário à transparência, à publicidade, à divulgação clara de informações para a nossa população poder acompanhar. E aí ele conseguiu uma liminar. Mas já informando a nossa população, a minha lei ela foi baseada numa lei do município de Ribeirão Preto, que foi feita em 2014. E lá também em Ribeirão Preto, o prefeito de lá na ocasião também foi contrário à transparência, também entrou com ação de inconstitucionalidade e também perdeu, como acontecerá aqui em Taubaté, certamente, se não acontecer uma coisa muito estranha com a justiça e com o poder judiciário estadual deste país. Ele provavelmente seguirá a jurisprudência que já foi dada para o município de Ribeirão Preto e para outros também no nosso país. Então, confortando a população que está preocupada com a nossa transparência, que estava feliz com esse projeto que todos os vereadores aprovaram e são responsáveis por a gente ter conseguido essa situação de transparência, essa conquista para a nossa cidade,
nós acreditamos que em breve isso vai se resolver também no tribunal. Quero aproveitar também esse tempo, presidente, e parabenizar o paratleta André Rocha, da nossa cidade, que bateu o recorde brasileiro no lançamento de dardo de 600 gramas à distância de quase 20 metros. André agora é um recordista brasileiro, mais uma vez, entre tantos recordes, e eu aproveito essa fala para cobrar o apoio aos atletas taubatianos. A gente tem um orçamento de esporte que, na minha opinião, poderia ser maior, mas não adiantaria ser maior se ele ficasse destinado ao que é midiático, só ao que aparece na televisão, sem apoiar os nossos paratletas e como a tendência da cidade tem sido reduzir a bolsa dos paratletas e dos atletas taubatianos em detrimento de atletas que são de fora. Para fechar, se der tempo, quero parabenizar o pessoal da Deoniana, os fraters, sobre a presença deoniana e o show do Padre Zezinho no final de semana, que foi excelente. Obrigado, presidente. Por hora eram essas as minhas considerações. Em que eu encaminho e discuto a apresentação de uma indicação que também faço nessa tarde e que faz referência ao interstício de contratação dos professores principalmente, temporários no município de Taubaté. Esse é um problema antigo que a gente vem acompanhando, já ouvi outros vereadores falarem, vereador Douglas Carboni, eu em outros momentos também já citei essa questão. E aí o que aconteceu, né? Eu costumo dizer, a gente busca os caminhos do amor primeiro, depois a gente representa, vai na justiça, aciona, mas eu sempre tento administrativamente, na conversa, no diálogo com a Prefeitura de Taubaté. E nesse caso, a gente encaminhou por requerimento anteriormente, desde o ano passado já, a proposta, a sugestão ou questionamento sobre a alteração desse intervalo de contratação dos profissionais temporários que prejudica, né, coloca em prejuízo o aprendizado, a questão pedagógica dos alunos da nossa cidade e também, é claro, a renda, né, o trabalho de muitos profissionais da educação. Me responderam, então, que por culpa desta casa, a resposta oficial da Prefeitura, por culpa da Câmara de Taubaté, por responsabilidade da Câmara de Taubaté, não se votou um projeto do prefeito que corrigia, em tese, este ponto. Mas isso é uma mentira, como muitas que são ditas, porque este projeto a qual o prefeito fez referência na sua resposta de requerimento para mim, ele era, como muitos outros de autoria da prefeitura, um jabuti. Ele colocava essa questão e também colocava outras, que não tinham a ver com a matéria e que por isso levaram um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, por isso não veio a plenário para que a gente votasse. Mas essa é a história que a Prefeitura conta, então, para os professores temporários, jogando toda a responsabilidade aos vereadores da Câmara de Taubaté. E aí o que aconteceu? Porque levou um parecer contrário, nós não votamos, certo? E nós não votamos, mas o projeto dizia que, além desse ponto de correção dos profissionais temporários, ele colocava também, vereadora Vivi, a autorização para a Prefeitura contratar por terceiros, profissionais terceiros, até 40% do quadro. Era 20%, né, anteriormente, contratar temporário, contratação de temporário. De 20%, aumentava nesse projeto 40%. Então, o projeto falava de uma série de coisas que não deveria falar, né? Por isso levou parecer contrário, né, do jurídico e, consequentemente, da Comissão de Justiça e Redação da Casa. Dessa forma, tendo então, né, a posse da resposta oficial da Prefeitura, o que eu faço é a indicação agora de um projeto de lei, também por esse requerimento 1821 desta data, da solução para isso, para que o prefeito então separe, já que ele atribuiu responsabilidade à Câmara, então faça um projeto de lei do jeito correto, como manda a técnica legislativa e a lei que diz como a gente tem que fazer leis, colocando um tema de fato na lei, que é permitir que os profissionais que são terceiros, temporários, tenham um intervalo menor de contratação, assim como acontece na rede estadual, né, no estado de São Paulo inteiro, sem prejuízos, sem problemas com a legalidade, com a lei. E dessa forma a gente faz a indicação hoje, então, para que com o texto, com a justificativa, está prontinho, basta, se o prefeito tiver a boa vontade verdadeira de resolver esse caso, acatar, acolher e reapresentar esse projeto para que a Câmara possa votar
com qualidade, do jeito certo, como sempre, preza por fazer. E não adianta atribuir a responsabilidade a estes vereadores, para todos os professores temporários, porque o projeto estava errado. Então, fazemos a sugestão hoje aqui, através dessa indicação e desse requerimento também. Quero aproveitar os segundos finais que restam, aproveitar e discutir um outro assunto que me antecedeu, o vereador Dentinho, preocupado com a situação do shopping popular. É uma questão recorrente, fico agradecida de que Vossa Excelência também se some a este caso. Eu sempre estou lá, porque faço compras no shopping popular, inclusive, e eles têm uma série de reclamações que, infelizmente, a Secretaria de Serviços Públicos não vem atendendo para melhorar o fluxo, a geração de renda e o trabalho deles lá. Então, parabéns pelo requerimento. Obrigado, presidente.